Lucas, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse:
Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E adorando-o
Eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas, capítulo 24. As mulheres vão, encontram a pedra removida, e o sepulcro já não contém o corpo daquele que elas tinham amado. Mas, ainda perplexas a tal respeito, vêm 2 anjos ao lado delas, que lhes perguntam por que vêm elas procurar entre os mortos aquele que vive. E recordam-lhes as palavras do próprio Senhor, tão claras, pronunciadas na Galileia. E elas, voltando então, vão anunciar esse acontecimento aos discípulos, que não podem crer na sua narrativa. Não obstante, Pedro corre ao sepulcro, onde encontra tudo tal como elas tinham dito. Volta então, deveras espantado do que havia acontecido. Não havia, portanto, em tudo isso nenhuma fé, nem na palavra de Jesus, nem no que diziam as Escrituras. Porém, na viagem para Emaús, o Senhor faz o confronto dessas Escrituras com o que lhe tinha acontecido, explicando aos 2 discípulos, ainda preocupados com o pensamento de um reino terrestre, que, segundo as Escrituras, que revelam os desígnios de Deus, o Cristo devia sofrer e entrar na sua glória, um Cristo rejeitado e celeste. As suas palavras e explicações despertam neles aquela atenção ardente que monopoliza o coração, quando é verdadeiramente tocado. Em seguida o Senhor revela-se-lhes no partir do pão, ato que era uma figura da sua morte. Não a celebração da ceia, mas um ato particular, que no seu significado se ligava ao fato solene, recordado pela última ceia. Então os olhos dos 2 discípulos são abertos, e Jesus desaparece. Era bem realmente ele, mas ele ressuscitado, que acabava de lhes expor o conteúdo das Escrituras que lhe dizia respeito, e que se apresentava vivo com os símbolos da sua morte. Os 2 discípulos voltam a Jerusalém. O Senhor já se tinha revelado a Simão, e essa aparição, de que não temos outros detalhes, é mencionada por Paulo, 1 Coríntios 15, como sendo a primeira de que os apóstolos gozaram. Enquanto os 2 discípulos, tendo encontrado os 11 reunidos e os que estavam com eles, contavam o que lhes tinha acontecido, o próprio Senhor Jesus se apresenta no meio deles. Mas os seus pensamentos não se tinham ainda adaptado à realidade da sua presença em ressurreição. Não conseguem realizar a ideia da ressurreição do corpo. Por isso a presença de Jesus os agita e os confunde. Mas o Senhor aproveita a perturbação deles, muito natural, humanamente falando, para a nossa bênção, dando-lhes as provas mais sensíveis que poderemos imaginar. Mostrou-lhes que era mesmo ele ressuscitado, que eles viam, ele, com o mesmo corpo e a mesma alma que tinha antes da sua morte. Disse-lhes: Vede as minhas mãos e os meus pés, vede que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, come na presença deles. Não pode haver nada de mais emocionante do que a maneira como Jesus conserva a confiança deles naquele que eles tinham conhecido. Homem, tal como tinha sido antes, sempre homem, embora num corpo espiritual. Tocai-me, apalpai-me, diz ele, e vede que sou eu. Bendito seja Deus. Jesus é para sempre homem, o mesmo que nós conhecemos, no seu perfeito amor, no meio da nossa fraqueza.
Tudo isso para que não lhes restasse a menor dúvida a seu respeito. Mas havia ainda algo de muito importante a comunicar-lhes, base de uma verdadeira fé: as palavras de Cristo e o testemunho das Escrituras. E o Senhor coloca essa base perante eles. Mas duas coisas eram ainda requeridas. Em primeiro lugar, a capacidade de compreenderem a palavra. Para tanto, Jesus abre-lhes a inteligência para bem compreenderem as Escrituras. E em segundo lugar, estabelece-os como testemunhas fortes, inquebrantáveis, capazes de dizerem não só é assim, porque nós ouvimos, mas também tinha de ser assim, porque Deus o disse na sua palavra. E o testemunho de Cristo foi cumprido e confirmado na ressurreição. Agora a graça manifestada em Jesus, rejeitado pelos judeus, em Jesus, morto por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação e salvação de nossas almas, deve ser anunciada a todas as nações, pregando o arrependimento para a remissão de pecados. É uma graça manifestada em seguida à ressurreição de Jesus, quando ele outorgou a paz e deu a vida, conforme o poder da sua ressurreição. Estando feita a purificação do pecado, o perdão é concedido no dom da vida. Ao mesmo tempo, deviam começar lá, onde a paciente graça de Deus reconhecia existir ainda um laço pela intercessão de Jesus, mas que não podia ser alcançada senão pela graça soberana, e onde o pecado mais grave carecia do perdão mais necessário. É isso por um testemunho que, vindo de cima, devia agir com Jerusalém, como agia com todos. Eles deviam pregar o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O judeu, filho da cólera como os outros, devia ficar no mesmo pé que eles. O testemunho vinha de uma fonte infinitamente mais alta, onde a diferença entre judeu e gentio, entre o formalismo legal do primeiro e o pecado mais grosseiro do segundo, podia bem ser distinguida, embora ele o enviasse ainda primeiramente ao judeu. Mas era necessário ainda alguma coisa mais para o cabal cumprimento dessa missão, ou seja, o poder. Era preciso que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Jesus ia enviar-lhes o Espírito Santo, por ele prometido, e de que os próprios profetas tinham falado. Depois de ter abençoado seus discípulos, os céus e a graça celeste caracterizando as suas relações com eles, Jesus separa-se deles e é elevado ao céu. Os discípulos voltam então a Jerusalém, tomados de grande júbilo. Ter-se-á notado que a narrativa de Lucas é aqui muito geral e encerra os grandes princípios em que se baseiam a doutrina e as provas da ressurreição. Ali se encontra a incredulidade do coração natural, descrita de maneira impressionante, em narrativas simples e muito interessantes. O apego dos discípulos à sua própria esperança do reino, o esforço com que a doutrina da palavra penetra em seus corações, ainda que recebida com alegria, à medida que eles a vão realizando. A pessoa de Jesus ressuscitada, continuando homem, continuando aquela excelente pessoa que eles tinham conhecido. A doutrina da palavra, a inteligência da palavra dada, o poder do Espírito concedido, tudo o que dizia respeito à verdade e à ordem eterna das coisas é aqui exposto com notável evidência. Mas Jerusalém, embora ainda reconhecida como ponto de partida da graça sobre a terra, segundo as dispensações de Deus para com ela, não é, mesmo como localidade,
um ponto de contato e de ligação entre Jesus e os seus discípulos. Não é de lá que ele os abençoa, embora, segundo os insondáveis desígnios de Deus, fosse lá que eles devessem esperar a descida do Espírito Santo. Mas, pelo que concerne aos próprios discípulos e às suas relações com ele, o Senhor conduz-los até Betânia, localidade de onde ele tinha partido para se apresentar em Jerusalém como rei. Foi nesse lugar que se tinha realizado a ressurreição de Lázaro. Foi lá que ele foi recebido por esta família. O tipo mais comovente do caráter do remanescente que se liga à sua pessoa, ora rejeitada, com esperanças em dias melhores. Foi para lá que Jesus se retirou ao ter cumprido seu testemunho para com os judeus, a fim de que o seu coração pudesse repousar durante alguns momentos no meio desses bem-amados, que ele amava e que, por sua vez, o amavam também pela graça. É lá também que, quanto às circunstâncias exteriores, ele estabelece a ligação entre o remanescente unido à sua pessoa e o céu, e é de lá, de Betânia, que Jesus é elevado ao céu. Jerusalém é apenas o ponto de partida público dos apóstolos para o seu ministério, como tinha sido o último lugar da cena do seu próprio testemunho. Quanto aos apóstolos, a sua recordação da pessoa de Jesus, agora separado deles, liga-se a Betânia e ao céu. E é de lá que o testemunho devia vir para Jerusalém. E isto é muito mais admirável ainda, se o compararmos com Mateus. Ali, o Senhor vai a Galileia, o lugar de associação com o remanescente judeu. Não é feita menção de ascensão, e a missão confiada aos discípulos exclusivamente para as nações. Era levar a estas o que tinha sido confiado aos judeus, com proibição de o reintroduzir doravante em Israel. Detalhes nos sofrimentos de Cristo. Segui estritamente as passagens do texto e acrescento alguns desenvolvimentos ao que acaba de ser dito, ligando assim este evangelho aos outros. Há duas partes distintas nos sofrimentos de Cristo. Primeiro, o que ele sofreu. Ele, homem, sob o poder de Satanás, na sua luta com o poder do inimigo, que tinha o império da morte. E isso em comunhão com seu Pai e apresentando-lhe as suas súplicas. Segundo, o que ele sofreu para realizar a expiação do pecado, quando, levando sobre si os nossos pecados, ele foi feito pecado por nós, e bebendo o cálice que a vontade de seu Pai lhe tinha dado a beber. Meditando sobre o Evangelho segundo João, alongar-me-ei um pouco mais sobre o caráter das tentações do Salvador. O que somente farei notar aqui é que no início da vida pública de Jesus, o tentador aplicou-se a tentar desviar Jesus da obediência, apresentando-lhe os atrativos dos privilégios que lhe pertenciam como Messias e como Filho do Homem, ou coisas que podiam ser-lhe agradáveis como homem e com as quais a sua própria vontade podia colaborar. Satanás teria querido fazer sair Cristo, sendo Filho de Deus, do lugar que ele tinha tomado como servo. Cristo, por simples obediência, amarrou o homem forte quanto a esta vida e, voltando a Galileia pelo poder do Espírito, despojou-o de seus bens. Tirar os pecados e levar os nossos pecados era uma outra coisa. Repelido então, Satanás deixa-o por um tempo, mas no Getsêmani, ei-lo que volta. E dessa vez é com o terror da morte que ele se apresenta.
a fim de deixar a agonia do coração do Senhor, no coração do Senhor. E Jesus devia passar pela morte. E a morte não era somente o poder de Satanás, mas o julgamento de Deus sobre o homem. Se o homem, a ela devia ser entregue, porque era a porção do homem. E só Jesus, entrando ali, podia quebrar as suas cadeias. Jesus tinha se feito homem para que o homem pudesse ser não somente libertado, mas também glorificado. Por isso, a angústia da sua alma foi completa. A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14:34. A alma do Salvador estava, portanto, como deve estar a alma do homem em presença da morte, quando Satanás ali desenvolve todo o seu poder com o cálice do julgamento de Deus que não tinha ainda sido bebido. Somente Cristo aí estava em perfeição, porque é uma parte da perfeição ser posto à prova em tudo que era possível do homem. Mas Jesus faz, com lágrimas, pedidos e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte. Por momentos a agonia aumenta, porque apresentar a origem do sofrimento a Deus torna o sofrimento mais sensível. É o que sucede nos nossos pequenos combates espirituais. Mas assim a questão é resolvida em perfeição diante de Deus. A sua alma entrou com Deus naquilo que o põe à prova. Por isso Jesus ora com mais fervor. Agora é indispensável que ele beba esse cálice, por ele colocado perante os olhos do Pai, e que Satanás lhe apresenta como sendo o poder da morte para a sua alma. Mas, para obedecer a seu Pai, Jesus toma-o em paz. E então a bebida não é senão a obediência perfeita, em lugar de ser o poder de Satanás, ainda que ela tivesse absolutamente de ser bebida. Sobre a cruz, Jesus, o Salvador das nossas almas, entra na segunda fase dos seus sofrimentos. Passa pela morte como julgamento de Deus. É a separação da alma da glória da face de Deus. Tudo o que esta alma, que de nada mais gozava além da comunhão com Deus, podia sofrer com uma tal privação, o Salvador o suportou, segundo a medida da perfeita comunhão com Deus, apenas interrompida nesse solene momento. E não obstante, ele dava glória a Deus, dizendo: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 22:3. A taça da cólera, porque eu deixo de lado os ultrajes e os insultos dos homens, nós podemos ter parte neles. A taça estava, portanto, bebida. Mas quem poderá imaginar o horror de tal sofrimento? É a morte com as suas verdadeiras dores, compreendida como só Deus a compreende, e sentida segundo o valor da sua presença, divinamente conhecida num homem que dependia dessa presença enquanto homem. Mas tudo está agora consumado. E o que Deus exigia a respeito do pecado está realizado, está concluído. E Deus é glorificado por essa obra. De maneira que agora não tem senão de abençoar o que vem a ele por um Cristo vivo. Um Cristo que esteve morto, mas que vive eternamente como homem diante de Deus. Quanto aos sofrimentos de Cristo no seu corpo, por muito duros que fossem os insultos e as ameaças dos homens, não eram senão como que o prefácio dos seus sofrimentos, que privando-o, como homem, de toda consolação, o deixavam inteiramente no lugar do julgamento, como sendo feito pecado. Prefácio dos seus sofrimentos que ele suportava em conexão com o julgamento do pecado, quando Deus, que teria sido a sua plena consolação, o tinha abandonado.
Ali estava a causa da sua aflição, deixando tudo mais no esquecimento. Fim dos estudos sobre Lucas. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.